Olá, turma! Então, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre ângulos, né, sobre os feixes de retas, esses ângulos que estão dentro desses feixes, dessas retas, na nossa aula de hoje, vamos estudar os ângulos colaterais internos e externos, tá? Na aula passada, já estudamos os ângulos opostos pelos vértices, os ângulos correspondente, né? Os ângulos alternos internos e hoje vamos estudar ângulos colaterais interno e externo, certo? Então vamos lá. Os ângulos colaterais internos e externos recebem esse nome pela posição que ocupam com relação às retas paralelas e uma transversal. Então, ó, tem aqui a imagem, temos duas retas paralelas e essa transversal. E esses aqui de roxo são esses ângulos, certo? Ó, quando observamos os ângulos gerados por uma reta transversal, as duas ou mais retas paralelas, percebemos que alguns deles possuem propriedade específica. Nessa situação, é possível encontrar ângulos opostos pelos vértices, correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Então, dentro dessas propriedades, podemos perceber esses ângulos que já foi estudado, certo? Ó, as definições desses ângulos dependem da posição que ocupa com relação às retas paralelas e à transversal. Por esse motivo, discutiremos primeiro a região formada por uma reta transversal a duas retas paralelas. Então, assim, eu trouxe dessa forma que é mais específica, uma forma mais para que vocês possam entender melhor. Nesse PDF aqui vai ser abordado primeiro essa parte, nessa reta transversal com duas retas paralelas, tá? Ó, regiões formadas por retas paralelas. Dizemos que as duas retas são paralelas quando não existe nenhum ponto em comum entre elas. Ou seja, essa linha aqui, essa de baixo, são retas paralelas, ou seja, elas nunca vão se cruzar. Vocês podem prorrogar, tanto em cima como embaixo, elas nunca vão se cruzar, elas não têm ponto em comum. A região limitada por duas retas paralelas é chamada de região interna. Então, aqui é a região interna, essa parte aqui colorida. A região externa, por sua vez, é toda a extensão que não é uma região interna. Então, se não for interna, vai ser a extensão toda que não é externa. Então, vai ser essa região, né? Vai ser a externa, vai ser toda a extensão que não é interna. Na imagem a seguir, veja os ângulos que estão na região externa de duas retas paralelas que foram formados por uma reta transversal. Então, a região externa tem aqui, ó, reta paralela, foi cortada. Então, os ângulos que foi formado, né, na região externa que tá fora, ó, onde tá aqui de roxo, tá? Então, entendendo isso, sabendo disso, vamos aqui para os ângulos colaterais internos. Dois ângulos são colaterais internos quando na região interna de duas retas paralelas estão do mesmo lado. Observe na marca a seguir o ângulo alfa e beta. Gente, lembrando que esse símbolo aqui, ó, o A e o Azinho, alfa e beta, são as letras gregas que são usadas na matemática, tá? Vocês vão ver muito esse tipo de linguagem. Estão do mesmo lado e na região interna é o que mesmo acontece com o ângulo alfa, teta e gama. Esses ângulos são colaterais internos. Então, vamos lá. Ó, alfa e beta estão do mesmo lado da região. Eu tenho duas retas paralelas cortada por essa transversal. O alfa e o beta, eles estão no mesmo lado, ó, na mesma região, assim como o teta e o gama também. Então, e eles são o que? Eles são internos, porque ele está dentro dessa região aqui, formada por essa reta paralela, cortada por essa transversal, certo? Então, não tem erro, certo? Então, os ângulos, eles vão estar na mesma região, do mesmo lado, certo?
E os ângulos colaterais externos? Os ângulos colaterais externos estão do mesmo lado, na região externa de duas retas paralelas. Na imarra a seguir, o ângulo alfa e beta estão do mesmo lado, só que da região externa, e por isso são colaterais internos. O mesmo acontece com o ângulo θ e gama. Ó, alfa, beta. Podem perceber, olhando aqui, ó, para as duas imagens, que um tá dentro e o outro tá fora. Então, foi esse ângulo aqui de fora. Então, é externo, que tá fora. Assim como esses outros dois aqui, certo? Então, interno e externo. Muito fácil, dá para identificar facilmente, certo? Propriedade. A propriedade dos ângulos colaterais internos e dos colaterais externos é a mesma. Então, são as mesmas propriedades. Os ângulos colaterais internos são suplementares, assim como os ângulos colaterais externos. O que são ângulos suplementares? Então, isso quer dizer que a soma dos dois ângulos colaterais internos vai ser sempre igual a 180. E a soma dos dois ângulos colaterais externos também vai ser igual a 180. Então, ó, se você pegar o alfa com o beta, o alfa com o θ vai ser sempre 180. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Presta atenção. Calcule o valor de cada um dos ângulos destacados a seguir. Olhando aqui, dá pra gente detectar que são externos, né? Tá do lado de fora, né? Então, ele quer calcular o valor dos ângulos destacados, ou seja, essa parte roxa. Como é que a gente faz? Sabendo que eles são colaterais externos, então a primeira coisa, você vai dizer se ele é externo ou interno. E também os colaterais internos são suplementares. Podemos escrever a seguinte equação. Então, assim, como eles são externos, como a soma desses dois vai ser sempre 180, eu pego 2x mais 4, certo? Mais 16 mais 20 e vou igualar a 180, porque a soma desses dois é 180. E faço, ó, 16x com 2x, 18x. 20 mais 4, 24, igual a 180. 18x é igual a 180, passo 24 para lá, fica negativo. 18x é igual a 180 menos 24, 186. X é igual a 184 menos 24 dá 156. Então, x é igual a 156 dividido por 18. X é igual a 8,65. Como é que eu vou saber cada ângulo? Então, como a gente já tem o valor de x, a gente vai só substituir em cada equação dessa. 2x mais 4 vai ser igual a quanto? Ó, 2 vezes o valor que a gente encontrou mais 4, 21,3. Então, esse valor dessa área aqui roxa, ó, é 21,3, certo? E o outro, 16x mais 20, só substitui 16 vezes 8,65, o valor que a gente encontrou, mais 20, que a gente encontrou 158,4. Então, esse outro ângulo aqui, ele equivale a 158,4. Pronto, só isso, viu, gente? Então, você primeiro faz o quê? Você diz qual é o tipo interno ou externo e faz a conta, ou seja, como sempre igualando a 180, porque as suas somas são 180, certo? Vou deixar mais um link aqui para vocês de um vídeo, certo? E boa aula e até a próxima.